Nossa gratidão ao nosso grande Deus por estarmos juntos mais uma vez, nos encontrando através da palavra do Senhor. Nossa gratidão ao querido amigo, ao meu amado irmão, por nos acompanhar em todas as mensagens. Obrigado pela sua participação. O Senhor, neste momento, esteja te abençoando, abrindo a sua mente, para que possamos juntos entendermos aquilo que Deus quer que nós saibamos através da sua santa e bendita palavra. Eu quero ainda continuar falando sobre o arrebatamento, encontro marcado com o Senhor Jesus, a nossa reunião com Ele. Eu quero dar o segundo, trazer aqui o subtema de hoje como de volta ao mundo com o Senhor Jesus. Como assim? De volta ao mundo com o Senhor Jesus. Bens, eu quero ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Muito claro o texto. E o pó volta à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus para a compreensão da sua palavra. Senhor, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, diante da tua santa, bendita e poderosa palavra. Esta palavra que nos alimenta, esta palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos conduz, e a palavra que fala a nós diretamente da parte do Senhor. Pai, queremos que o teu Espírito Santo, nosso grande mestre, esteja através dessa palavra falando ao nosso coração. Que, como salvos, cresçamos espiritualmente no Senhor, aprendamos aquilo que o Senhor quer, que aprendamos sobre o nosso futuro, a nossa esperança em Cristo. Para os nossos amigos que ainda não são salvos, ó Deus, tem misericórdia deles, apieda deles através da tua palavra, abre a sua mente para a compreensão verdadeira da tua vontade por meio da tua palavra, que haja salvação. Nós oramos com gratidão no nosso coração e o nosso desejo é que o teu nome mais uma vez seja exaltado, seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Amém. De volta ao mundo com o Senhor Jesus. Bem, nós temos falado nas últimas mensagens sobre a nossa vida com Cristo logo após a morte. Temos aprendido que nós viemos ao mundo sem Deus, sem Jesus e sem esperança. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 12. Portanto, assim que nós ouvimos a palavra do Senhor, recebemos-o como nosso Senhor e Salvador, nós fomos reunidos em Deus através do Senhor Jesus. Portanto, lá disse o apóstolo Paulo que nós que estávamos longe, pelo sangue de Cristo, chegamos perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, Ele desfez a inimizade. Portanto, Ele nos uniu em Deus outra vez. Ele derrubou a parede de separação e quebrou a inimizade, destruiu, matou a inimizade que havia entre nós e Deus por causa do pecado de Adão. Porque em Adão todos nós morremos, mas em Jesus todos somos vivificados. Aí Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 1, que ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados. A partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos vida, e esta vida é o próprio Jesus. Ele disse: eu sou a vida, eu lhes dou a vida eterna e nunca mais perecerão. A partir daquele momento, todas as pessoas que assim o fizeram
receberam vida eterna em Cristo Jesus, já não morrem mais. Está lá em João, capítulo 5, verso 24. Ele disse: todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, durante esse período de vida que nós temos aqui, desde que recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas, até o momento da morte, nós somos salvos, e no momento que partimos por ocasião da morte física, nós temos aprendido em mensagens anteriores que vamos, ou seja, nós somos levados em espírito para estar na presença do Senhor, enquanto o nosso corpo aqui é sepultado. Isso nós vimos em mensagens anteriores com muita clareza, baseados na palavra do Senhor. Portanto, durante o tempo até que Jesus volte, o nosso espírito, ou o espírito daqueles que são salvos, estão na glória, estão guardados em Cristo Jesus, enquanto o seu corpo aguarda a volta de Jesus e a ressurreição aqui sepultado. É claro, totalmente destruído pela terra. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 15, é um texto que nós examinamos aqui em mensagens anteriores, mostrando a ressurreição do corpo, do salvo. E o texto que lemos é muito claro, quando diz que pela morte a gente volta à terra como era, mas o espírito vai para Deus que o deu. Se lembra que em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então Deus nos deu vida. Como dissemos em Efésios, diz que ele nos deu vida estando nós mortos. Portanto, essa vida que recebemos de Jesus, nós nunca mais perderemos. É claro que por ocasião do pecado de Adão, fomos sentenciados à morte física, mas também à morte eterna. Mas, por ocasião da vinda de Jesus ao mundo, pela obediência de Jesus, nós fomos restaurados à vida e à comunhão com Deus outra vez. Portanto, ou seja, no momento da morte, como disse aqui o escritor de Eclesiastes, o rei Salomão, ele disse que o pó volta para a terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. Durante todo o tempo que estamos aguardando o Senhor Jesus voltar a este mundo, o corpo do salvo está no pó da terra, se transforma em pó. O que vale dizer que um dia Deus soprou no pó e deu vida, mas um dia Deus soprará no pó e tirará a vida outra vez. Deus tem o poder para isso. O poder da vida e da morte está no poder, ou seja, está na mão do Senhor. O Senhor tem o controle sobre isto, só Ele pode fazer isso. Portanto, quando o Senhor Jesus voltar, é muito claro que nós estaremos voltando com Ele ao mundo. Por isso, o subtema de hoje é voltando com Jesus ao mundo, ou voltando com Ele outra vez ao mundo. A Bíblia é muito clara nesse sentido, estou repetindo para que não haja aqui uma confusão na sua mente, para que haja uma interpretação e uma certeza absoluta daquilo que acontece conosco. Não estamos sós, seja aqui neste mundo, seja depois da morte, nós aqui estamos vivendo para Jesus, mas lá estaremos vivendo com Jesus, na presença do Senhor Jesus. Todos os salvos de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as raças, tribos, línguas e povos que morreram durante esse tempo que se chama vida, eles estão com Cristo. O seu espírito está com Cristo, enquanto sua morte, ou seja, o seu corpo está na sepultura. Mas quando Jesus voltar, ele os trará com ele de novo ao mundo. Por isso, de volta com Jesus ao mundo. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz para comprovar aquilo que estamos falando? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, desculpe.
Paulo escreveu essas duas epístolas, essas duas cartas aos Tessalonicenses, exatamente para tratar deste assunto. E na primeira carta ele trata sobre o assunto da volta de Cristo. Na segunda carta ele trata sobre algumas dúvidas que eles tiveram quanto a este momento. E o capítulo 4 é um capítulo maravilhoso que trata deste assunto sobre os crentes, ou seja, o nosso espírito voltando com Jesus ao mundo. Vejamos então. Capítulo 4, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Observa que ele fala aqui sobre dois tipos de pessoas neste mundo. Ele diz, olha, existem aquelas pessoas que morrendo dizem, acabou. Para o salvo, não, a vida começou. Porque a partir do momento da sua morte, ele começa a viver a vida espiritual que um dia ele recebeu em Cristo Jesus pela fé, quer dizer, pela graça, mediante a sua fé no sacrifício de Cristo. Ele diz, olha, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, acerca daqueles que já morreram, para que vocês também não entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então existe aquela pessoa que tem esperança, porque recebeu Jesus como Salvador, seja por ocasião da morte ou por ocasião do arrebatamento, ela vai estar com Cristo, mas aí existe também um outro tipo de pecador que não tem esperança. Ambos somos pecadores, mas há uma diferença, pecadores salvos e pecadores perdidos. Os pecadores salvos são aqueles que têm a certeza absoluta que por ocasião da morte o seu espírito vai estar com Jesus. Por ocasião da volta de Jesus, o seu espírito voltará a este mundo outra vez com Jesus. Mas há aqueles que não têm esperança de maneira nenhuma e até acham que com a morte tudo se acabou. Portanto, Paulo está dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes. A palavra ignorância, repito mais uma vez, falta de conhecimento. E o conhecimento vem através da palavra do Senhor. Portanto, ele está afirmando aqui para não sermos ignorantes quanto àqueles que já dormem, aqueles que já morreram no Senhor, aqueles que irão morrer daqui até a volta do Senhor Jesus. Agora vamos para o versículo 14. Ele fala algo maravilhoso. Ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou já morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Observa que ele está deixando muito claro nesse sentido. Olha, se vocês já morreram em Cristo, estão em Jesus, se o seu parente foi salvo e como salvo morreu neste mundo, não sejam ignorantes. O espírito deles ou dele está na glória, enquanto o corpo aguarda a ressurreição aqui na terra. Porque se nós cremos, se somos crentes salvos em Cristo Jesus e cremos que Jesus morreu e ressuscitou, a base da nossa ressurreição é a ressurreição de Jesus. Assim também precisamos crermos que quando Jesus voltar, ele trará o espírito dos salvos com ele outra vez nas nuvens. É verdade que ele não voltará, ou seja, ele não pisará essa terra. Jesus não pisará essa terra na primeira fase da sua volta a este mundo. Primeira fase, digo eu, porque é uma única vinda composta de fases. Esta primeira fase será então para o arrebatamento. E neste arrebatamento ele trará nossos entes queridos para nos encontrarmos nos ares. Que grande esperança! A Bíblia diz que o justo até na hora da morte ele mantém-se confiante. Meu querido irmão, meu querido amigo, até a próxima mensagem, eu espero que você esteja lendo esse texto, que possa estar compreendendo essa verdade bíblica trazida aqui através da palavra do Senhor. Deixa Deus trazer ao seu coração esta grande, viva e eterna esperança que só se recebe na pessoa do Senhor Jesus.
pela graça de Deus, mediante a fé no seu sacrifício. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir, para mais um encontro com a palavra do Senhor.